Nós temos a gerente de projetos da Bianimal, a Janaína Braga, que hoje vai falar com a especialista em bem-estar animal em frigoríficos bovinos, a Fabiane Ribeiro de Almeida Souza, sobre o manejo no abate, no processo do pré-abate. Oi lá, tudo bem, Janaína? Oi, Tavinho. Tudo jóia e você? Tudo bem. E aí quem tem aqui, acho que sumiu do telepronto ali, é a Fabiane, é isso? Oi, Fabiane. Isso, oi, bom dia. Bom dia, meninas. Vamos lá, então. Quais os cuidados que a gente tem que ter com os animais no pré-abate, porque isso acaba influenciando na qualidade da carne, na maciez da carne, no bem-estar animal, enfim, são muitos aspectos. O animal foi criado para servir de alimento para a gente, de proteína animal, mas a gente tem que cuidar muito bem dele, ter muito respeito por ele. Então, é com você. Janaína, pode seguir. É isso aí, Tavinho. A gente tem que pensar sempre, né, que a preocupação com o bem-estar do animal não acaba quando a gente embarca ele. A nossa preocupação vai literalmente até o último suspiro ou respiro do animal aí dentro da unidade frigorífica. Fabiane, muito obrigada por você ter topado participar desse bate-papo com bastante experiência prática, né, para que a gente entenda aí que o bem-estar dentro do frigorífico tem muita ciência, mas também tem muita aplicabilidade prática. Então, seja bem-vinda. E eu já deixo aqui a primeira pergunta para você, Fabiane. A gente vê aí nos últimos anos, talvez mais de 25 anos, né, um grande desenvolvimento da nossa própria legislação sobre bem-estar animal. Né, se a gente parar para pensar, a maior preocupação com o bem-estar dos animais no nosso país, ela acabou começando, digamos que de trás para frente, né? Ela cresceu muito mais rapidamente nas indústrias frigoríficas e depois a gente foi trazendo essa preocupação, né, para as fazendas. Então, aí, com a sua experiência no dia a dia do frigorífico, hoje, Fabiane, qual que é a legislação que regulamenta esses processos, né, do manejo pré-abate e abate dos animais? E o que essa legislação tem exigido dos frigoríficos? Ultimamente, né, o Brasil ele tem avançado de forma significativa, né, nas regulamentações de bem-estar animal. Então, atualmente nós temos o RISPOA, né, que é o Regulamento de Inspeção Industrial e Sanitária de Produtos de Origem Animal, e ele inspeciona, né? É uma norma brasileira que regulamenta desde a inspeção e a fiscalização de todos os produtos de origem animal, né? As carnes, leite, mel, e estabelecem regras, né, para o funcionamento. Então, nela consta normas de bem-estar animal, higiênico-sanitárias, específicas para bem-estar animal. Agora também nós temos a portaria 365, né, que ela também rege todo o processo, né, do manejo pré-abate. Inclusive, ela estabelece normas para a empresa, né, que a empresa tem que ter ali um responsável capacitado. A empresa também frigorífica tem que ter um programa de autocontrole específico, né, para bem-estar animal. Então, na 365 vem todas as regras e normativas que a empresa tem que cumprir referente a bem-estar animal. Recentemente, Jana, também surgiu nós temos uma nova normativa, a 1280, de 2025, que ela está sob consulta pública ainda, mas ela traz todo um regulamento, né, normas mais rígidas referente ao transporte de cargas vivas. Então, essa também vai ser um avanço aí, né, para o Brasil, porque nós sabemos que uma das etapas mais críticas dentro do processo de bem-estar animal é o transporte. Perfeito, Fabi. A gente percebe, né, que existem muitas coisas para serem avaliadas dentro da indústria. E essa legislação, ela justamente reforça isso, né, trazendo esses pontos. Com a sua experiência prática, Fabi, quais são esses indicadores que vocês avaliam no dia a dia da indústria? Conta para nós alguns desses monitoramentos que vocês fazem aí na rotina. Sim, dentro da planta frigorífica, né, existe uma série de indicadores durante todo o processo, desde a chegada do animal até ali o abate dele.
esses indicadores servem para nós ali auxiliar, né, a empresa a ter a certeza de que realmente está cumprindo, né, as práticas de bem-estar animal e também pontos de melhorias que a empresa pode estar atuando. Então, nós temos indicadores como quedas e escorregões. Esses indicadores, né, indicam ali para a empresa, né, em casos de desvios, que a empresa ali tem algum problema, né, ou na parte, possivelmente, né, algum problema ou na parte estrutural, ou na parte de manejo, né? Também nós temos os indicadores dentro da sala de abate, ali no momento de atordoamento, então são avaliados a forma que o animal está sendo contido, a vocalização, né? Então, se um animal vocaliza demais, né, em excesso, após receber qualquer estímulo externo, é um indicativo de que aquele animal ou está desconfortável ou está sentindo algum tipo de dor. O alvo, né? Então, dependendo da forma que é realizado o método ali de insensibilização, então tem o alvo correto, então dentro das empresas frigoríficas tem o monitoramento desse alvo para poder garantir que realmente aquele animal está sendo 100% insensibilizado, né, para as próximas operações, para que ele não sinta dor. Então, é uma série de indicadores que a gente acompanha e avalia dentro da sala de abate, e isso vai ajudar ali a empresa a estar melhorando o seu processo e realmente estar cumprindo ali, né, com as boas práticas. Perfeito, Fabi. E uma outra coisa que quem está nos ouvindo pode pensar é o seguinte, né? Que muitos desses indicadores podem trazer benefícios para a indústria frigorífica, melhorando a eficiência do processo, né? Reduzindo as perdas. Mas na sua percepção, todas essas avaliações também têm um impacto para o produtor? Né? Como que essas avaliações podem beneficiar o produtor? E uma outra pergunta aí da sua experiência prática. Nas unidades que você trabalha, vocês costumam dar um feedback, né, para o pecuarista? Dizendo assim, olha, observamos no determinado lote, né, uma de maiores lesões, a gente pode trabalhar de determinada forma para minimizar essas ocorrências? Como é que você tem feito isso na prática? Sim, com certeza, porque o bem-estar animal, né, ele não ocorre somente dentro do frigorífico. Então, o bem-estar animal no frigorífico ele é uma extensão das boas práticas do que já vem, né, do que o produtor já vem fazendo na sua propriedade. Então, o frigorífico ele trabalha em uma forma de parceria, né, em um regime de parceria com o produtor. Então, sempre após o abate, o frigorífico fornece ali ao pecuarista dados reais, né, do processo dele, como contusões, hematomas, condições do animal, score de carcaça, e através desses feedbacks, né, que o frigorífico passa, acaba auxiliando ali o pecuarista, né, orientando ele e levando um alerta, né, em casos de índices muito altos, né, e ruins, de que algo está errado na propriedade dele e que ele precisa corrigir. Então, o frigorífico também presta esse tipo de serviço com consultorias, indo na propriedade, acompanhando os embarques, né, vendo a forma de manejo nele e orientando sobre as boas práticas, sobre o que não está certo. Ou seja, é um trabalho conjunto, né, Fabi? Não dá para fazer um milagre numa ponta, como também não dá para fazer na outra. Se o produtor faz tudo da maneira certa e chega na unidade frigorífica, né, não tem toda essa atenção, não tem todo esse programa de bem-estar animal instalado para dar sequência a esse trabalho que já está sendo feito na propriedade. Né? Então, é um resultado de um elo de trabalho, né? Vários elos para que a gente consiga entregar o melhor produto. E Fabi, na sua percepção, na sua experiência, você tem visto uma maior preocupação dos consumidores com relação à forma que os animais são criados, são transportados e são abatidos? Sim, com certeza, Jana. Ultimamente, né, nos últimos anos, a gente nota essa preocupação da parte dos consumidores. Hoje eles não querem somente saber preços, né, e o tipo de produto. Hoje eles querem, né, estar por dentro de como aquele alimento chegou na sua mesa, né?
como foram os cuidados ali para trás, né? Por onde que esses animais passaram, se teve o cuidado. Então, a parte de bem-estar, né, junto aí com a sustentabilidade, está cada vez mais em alta e os consumidores estão procurando por isso. Preocupação, ela pode ser traduzida, né, Fabi, na forma e na relação direta que tem entre animais que são mal manejados ou animais que são muito estressados nesse momento final, isso afetar diretamente a qualidade da carne. Né? Você vê que essa relação na prática ela acontece e isso afeta a segurança do alimento, né? Pensando que você pode entregar um produto de pior qualidade para o consumidor. Sim, com certeza. O bem-estar animal, ele está diretamente relacionado com a qualidade do produto. Então, um animal que foi bem manejado, né, um animal que passou por condições ali tranquilas e confortáveis, tanto na propriedade quanto ali no frigorífico, né, que teve todo o cuidado durante todas as cadeias, né, durante todas as etapas ali do processo, vai nos gerar uma carne de melhor qualidade, né? Então, vamos dar um exemplo aí, uma carcaça que apresenta dentro da sala de abate um alto índice ali de contusões, né? A contusão nada mais é do que a ruptura do vaso sanguíneo. Então, ali naquela região é uma região propícia para a proliferação de bactérias. Então, se não for retirada dentro da sala de abate, né, por alguma falha, pode, né, acabar indo ali para a mesa do consumidor, então colocando a segurança ali alimentar, né, em risco. Então o bem-estar ele está diretamente relacionado com a qualidade. Então a gente tem que cuidar desse animal para que a gente consiga ali gerar um alimento de melhor qualidade. Fabi, com a sua conversa aqui, eu acho que hoje fica muito claro, né, que toda essa preocupação que a gente tem com a etapa final da vida dos animais, obviamente, ela tem uma importância porque esses animais são capazes de sofrer, de sentir medo e sentir dor, ou seja, a gente tem uma obrigação moral e ética, como o Tavinho comentou aí no começo, mas ao mesmo tempo, toda essa preocupação também tem um efeito na eficiência do processo e na segurança do alimento que a gente entrega para as pessoas que vão consumir esse produto. Né? Então, tem toda essa dinâmica que extrapola a preocupação em si com o animal. Né? Então, queria, Fabi, te agradecer muito por essa experiência aqui, por você ter compartilhado o seu conhecimento. Te agradeço demais. E se você pudesse deixar uma mensagem final aí para quem está nos ouvindo, para quem faz todo esse processo de embarque, qual mensagem você daria? E qual é a importância de cuidar do bem-estar dos animais? Bom, o meu recado, né, é para que essas boas práticas sejam intensificadas, porque o bem-estar ele só traz benefícios para todos os envolvidos, desde a propriedade, né, o frigorífico, o animal em si, né, os consumidores. Então, o meu recado é para as boas práticas elas se disseminarem, né? Muitas questões, tem muitos pensamentos equivocados sobre bem-estar animal, inclusive dentro da indústria, né? De que bem-estar animal não anda junto com a indústria, mas é tudo pensamento equivocado. O bem-estar anda sim com a indústria, né? A indústria tem muito a ganhar praticando as boas práticas de bem-estar animal, inclusive na questão de produtividade, né? Uma empresa que tem um bom manejo, né? Que os funcionários são capacitados, que a estrutura é adequada para aqueles animais, o fluxo de abate ele é contínuo, ele não para, então isso impacta depois, né, a questão da produtividade daquela empresa. Para o produtor nem se fala, né? Então tem uma rentabilidade enorme porque ele consegue ter um maior ganho ali na carcaça, uma produtividade ali daquela carcaça, né? Um aproveitamento. Então, o meu recado é esse, para que as boas práticas sejam intensificadas, para que todo mundo cumpra, né, com esse compromisso, desde a propriedade, na indústria, porque vale a pena e só traz benefícios. Maravilha, Fabi. Muito obrigada, viu, pela sua participação. Tavinho, é contigo. Olha, Janaína, e olha, Fabiane, muito legal esse papo de vocês, essa conversa aí de vocês, porque eu acho que é uma questão de evolução.
né? E aí, hoje, constatando-se cientificamente que todas essas práticas de bem-estar animal, desde o início da produção até o abate, elas têm que seguir numa cadeia interligada por elos fixos, né? E compatíveis com cada momento em que você vai utilizar o animal. Vocês tocaram aí na questão de como é que o público anda exigindo e de olho nessas coisas, mas eu acho que é mais uma questão de cima para baixo. Eu acho que é dever de quem abate e dos frigoríficos adotar essas boas práticas, independente de pressão de público ou não. Porque vocês são mais novas que eu, mas eu me lembro que na minha infância, no interior do estado de São Paulo, lá em Marília, a gente via alguns abates sendo feitos em matadouro de boi e tal, ou então abates de suínos, que naquela época se chamavam porcos, né? Ou ovelhas, ou galinhas. Na verdade, não era abate, aquilo lá era um sacrifício, você estava sacrificando o animal. Você judiava do animal para abatê-lo, mas aquilo lá era matar, não era abater, né? E aí isso era muito ruim e muito feio, provocando cenas, inclusive, que muitas pessoas não aguentavam ver. Eu mesmo, por exemplo, não gostava. Então, eu acho que essas políticas têm que ser adotadas, sim, de cima para baixo, da indústria, para beneficiar todo mundo, mas eu acho que a responsabilidade maior é de quem está no topo da cadeia produtiva e descendo até entregar um bom produto ao consumidor e promovendo bem-estar animal. É isso que eu penso. Tá bom? Com certeza, Tavinho, com certeza. A gente tem que pensar que é bom para todo mundo. Exatamente. Né? Para o boi, para quem abate, para quem vende boi, para quem consome, não tem prejuízos. Beleza, Fabiano, prazer, obrigado aí pela participação, muito boa a conversa. Janaína, quinta que vem, hein? Não vai faltar aqui na nossa aulinha, Opa, hein? Senão eu não dou estarei presente. Não dou nota 10 para você, hein? Tá bom? Ah, não, eu gosto de 10, hein? Quero receber 10. Você tem cara de quem gosta de nota 10 da escola, viu? Você tem. Eu sou danada, eu gosto do 10. Legal, Fabiano. Obrigado. Tchau, Janaína. Até quinta. Tchau, até mais. Tchau, meninas.